Fala, fã de esporte! O Fluminense veio com um time misto na Vila Belmiro e dominou o Santos, 3-0. Assim, voltou a vencer como visitante após 14 rodadas e ficou mais perto da meta do presidente, que estipulou 7 pontos dos últimos 3 jogos, e também de Fernando Diniz, que vem afinando o time para o Mundial de Clubes. Gostei do time, principalmente o primeiro tempo e principalmente os 30 primeiros minutos do primeiro tempo. O jogo nosso encaixou, tinha muita aproximação e a gente estava conseguindo desenvolver muito bem aquilo que a gente queria, a ideia, e podia ter sido um pouco mais agressivo na parte final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos voltou melhor bem melhor que eles terminaram o primeiro tempo, tiveram chance de marcar. Depois que passou os 8 primeiros minutos, a gente começou a se reencontrar no jogo de novo, fizemos o terceiro gol, podia ter feito o quarto. Para o Santos, a situação só não é pior, porque o time depende das próprias forças para não cair. Por isso, os jogos contra o Atlético Paranaense, no domingo em Curitiba, e contra o Fortaleza, na Vila, na próxima quarta, viraram jogos da vida para Marcelo Fernandes e os jogadores santistas. No nosso erro, a preponderância do Fluminense foi muito nítida no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente corrigiu isso, porque a gente não pode ficar com ninguém sobrando. Se você analisar o jogo aí, na hora que eles perdem a bola, os 10 correm para a entrada da área, os 10. Assim, eu não posso falar uma vírgula do que eles tentaram fazer, correram para fazer. Só que de forma errada no primeiro tempo. E no segundo tempo acertou mais. E assim, gente, o nosso campeonato todo mundo sabe qual é. Foi apenas a terceira derrota do Santos sob o comando de Marcelo Fernandes nesse ano, quebrando uma invencibilidade de 7 partidas. Mas o que se viu aqui ao final do jogo, na Vila Belmiro, foi o apoio total da torcida, que segue abraçada com o Santos, tentando evitar que o ano termine de forma trágica. Não tem nada de desespero aqui não, cara. A gente está focado, sabendo o que a gente precisa. A nota de corte era 43, era 45, era 44. A gente está trabalhando, cara. Hoje foi o 8º jogo depois de um 7-1 que a gente foi perder. E a gente vai pro que der e vier, cara. A gente vai com a faca nos dentes. Vamos lá, vamos com Bahia e São Paulo, duelo tricolor. Deu o paulista que não havia vencido ninguém. Bahia numa situação muito delicada no Z4. Estamos vendo o gol da partida, que foi do Caio Paulista. Olha só, ele ganha a jogada. Belo gol, inclusive. Nós vamos receber aqui o Elton Serra para a gente analisar um pouco dessa vitória do São Paulo. E que drama para o Bahia. Boa noite para você, Elton. Boa noite, Felipe. Boa noite, Marcela, Capita, André, companheiros fãs de esportes. Esse campeonato, mas não sei, né, nos últimos tempos, porque a pergunta que você faz a alguém sobre esse campeonato responde não sei, porque o Bahia vinha de uma vitória, uma goleada contra o Corinthians fora de casa e recebendo mais de 40 mil pessoas na Fonte Nova, enfrentando o São Paulo, que, como você falou, Felipe, ainda não havia vencido como visitante no campeonato. E é bem interessante esse contexto, porque a gente está falando de um Bahia que briga contra o rebaixamento, mas o São Paulo também precisava pelo menos de mais um ponto para ficar mais tranquilo, né? Apesar da distância para a zona de rebaixamento ser grande por conta de outros times, né, entre ele e o 17º, ainda uma pontuação que matematicamente deixava o São Paulo ainda, teoricamente, nessa briga contra o rebaixamento. Então o Dorival colocou um time que priorizou muito esse meio-campo, porque o Bahia repetiu a equipe que jogou contra o Corinthians, sem centroavante, preenchendo mais o meio, né, com 4 jogadores de marcação e criação, e deixando na frente o Cauli e o Biel. Quais são os últimos jogos? E aí o Dorival colocou o Wellington Rato no lugar do Rames Rodrigues e o Lucas Moura para jogar um pouco mais por dentro em relação ao jogo contra o Cuiabá, e colocou o Wellington como lateral esquerdo para fechar um pouco mais aquele lado, justamente porque o Bahia explorava muito por ali, com o Biel e com o Gilberto, e isso aconteceu no jogo contra o Corinthians. Então o São Paulo se fechou bem, controlou no primeiro tempo o jogo, foi um time melhor no primeiro tempo, teve chance inclusive de abrir o placar. No segundo tempo, o Bahia melhorou, porque aí o Rogério mudou essa formação, colocou o Everaldo, o time ficou um pouco mais espaçado até, né, abrindo um pouco mais com 2 pontas, o Ademir entrou por um lado também, o Ratão entrou durante o jogo,
e o time ficou mais exposto. Mas foi um time que também perdeu muitas oportunidades no segundo tempo. E a gente está vendo aí nos melhores momentos como o São Paulo se expôs e o Bahia teve o contra-ataque ao seu dispor, mas desperdiçou algumas oportunidades. E o Caio Paulista, que havia sido sacado do time, né, para taticamente o São Paulo ter uma linha de 4 um pouco mais consistente, entrou no segundo tempo e acabou fazendo o gol da primeira vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. A única coisa que sei é que o São Paulo já não briga mais contra o rebaixamento. Se era algo que existia ainda no campeonato, não existe mais. O resto, viu, Felipe, eu não sei o que vai acontecer. O Bahia, nesse momento, está na zona do rebaixamento e no fim de semana enfrenta o Lanterna América Mineiro, outro time que não venceu fora de casa, mas esse jogo é em Belo Horizonte. O Bahia precisando vencer para ir para a última rodada, quem sabe, ainda com essa esperança de se manter na Série A. O Elton, e a torcida do Bahia? Como é que encarou essa derrota? Era uma esperança muito grande, porque achavam que o São Paulo não estaria mais interessado nesse Campeonato Brasileiro, algo que não aconteceu. E ainda tem aquela dor da ironia, um São Paulo que pode rebaixar o Bahia do Rogério Ceni, né? O torcedor, ele desde o jogo contra o Corinthians, né, já começou. O Bahia tem aquele esquema de acesso garantido, então tem torcedores que já têm o seu ingresso até o fim da temporada, mas colocou ingressos à venda até hoje pela manhã, inclusive. Então mais de 40 mil pessoas na Fonte Nova e foi uma atmosfera de apoio. Porque o torcedor ele está esquecendo um pouco as diferenças, né, de uma temporada ruim do Bahia, de investimentos do Grupo City que foram decepcionantes. E se esperava o Bahia pelo menos no meio da tabela do campeonato, brigando por título na Copa do Nordeste. Talvez a exceção tenha sido a Copa do Brasil, que chegou às quartas de final, acabou perdendo para o Grêmio, mas o torcedor esqueceu as diferenças e apoiou o time até o final. Mas o final foi pro São Paulo, acabou sendo o gol do Caio Paulista. Não houve nenhum tipo assim digamos, de entendimento de que o Rogério Ceni teria essa, entre aspas, facilidade por ter passado pelo São Paulo. Muito pelo contrário, né? Dorival colocou um time realmente muito competitivo, fez com que o Bahia tivesse muitas dificuldades e o Bahia caiu nos seus próprios erros, de um time que em casa tem tropeçado bastante, né? Foi um time que perdeu para o Santos, empatou com o Vasco, perdeu do Cuiabá, empatou com o Atlético Paranaense e agora perde do São Paulo. É um time que está dependendo muito de pontos fora de casa para sobreviver até a última rodada. E esse jogo contra o São Paulo foi mais um exemplo. Eu acho que muito mais do que o São Paulo não vence no Campeonato Brasileiro como visitante, se a gente olhar para o outro lado também, o Bahia tropeça demais como mandante, o que deixou o jogo muito mais equilibrado nessa quarta-feira. Ô Elton, você falou do Campeonato do Não Sei, é curioso, né? Porque ontem tratava-se o Vasco quase como rebaixado, porque perde em casa, aí o Santos vai hoje, perde em casa, aí vai o Bahia, perde em casa, tá uma ciranda. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa questão de uma cidade, né, que festejou o acesso do Vitória, mas que, pelo menos parte da cidade, e agora tem a do Bahia, que deve estar vivendo intensamente os próprios jogos, mas essa secador, né? É torcer contra o Vasco, é torcer contra o Santos, é torcer contra o Cruzeiro. Como é que está esse ambiente de acompanhar os rivais? O torcedor do Vitória tirou férias, né? Nesse momento agora está só de camarote esperando a temporada 2024, cumpriu o seu objetivo na Série B, terminou a Série B já, né? No último fim de semana, então... o clube que está planejando 2024. Obviamente que o torcedor também observa a Série A para saber quem vai permanecer, né? E acho que, nesse momento, o torcedor do Bahia está concentrado realmente nessa reta final. O que a gente viu, Felipe, é que o Bahia começou a rodada dependendo só de si para sair da zona de rebaixamento. Independentemente do resultado Vasco e Corinthians, né, qualquer resultado que acontecesse ontem, o Bahia, vencendo o seu jogo, sairia da zona de rebaixamento. O empate estava tirando o Bahia da zona de rebaixamento. O Bahia estava ultrapassando o Vasco nos critérios de desempate e continuaria dependendo só de si para permanecer na Série A, até porque enfrenta o Lanterna do campeonato na penúltima rodada. Poderia, inclusive, né, sonhar em permanecer na Série A antes do último jogo, já que o Atlético voltou à briga pelo título brasileiro. E vamos lembrar, né, em 2021 o Atlético foi campeão brasileiro na Fonte Nova contra o Bahia, que foi rebaixado naquele ano. Então fica aquele fantasma que ainda ronda e o torcedor não queria que isso acontecesse, o Bahia levasse a decisão para a última rodada. É o que vai acontecer. Se o Bahia cumprir
o seu objetivo contra o América, vai decidir contra o Atlético na Fonte Nova a sua permanência na Série A, e a depender do que aconteça, né, até a última rodada, o Atlético vai, de novo, na Fonte Nova, decidir um título brasileiro. Ô Elton, e o torcedor do Vitória tá mais querendo um clássico na Série A ou tá tudo certo, a gente fica na Série A, o Bahia na Série B e não tem nenhum problema? Olha, torcida é torcida, né? Então, o Bahia, todos esses anos também, o torcedor do Bahia, né, não se incomodava com Vitória em outra divisão. Agora está acontecendo a mesma coisa. O torcedor do Vitória não está muito preocupado com o que vai acontecer com o Bahia. E é lógico que o rebaixamento leva nessa questão da gozação, do elevador, né, que muitas vezes já aconteceu no futebol da Bahia, de um ser rebaixado e o outro subir. Não se encontram na elite do futebol brasileiro desde 2018. Aliás, não se encontram, né, no Campeonato Brasileiro desde 2018, porque o Bahia caiu em 2021, quando caiu para a Série B, o Vitória caiu para a Série C. Quando o Vitória voltou para a Série B, o Bahia voltou a disputar a Série A no ano passado. E agora tem essa questão, se o Bahia vai permanecer ou não na elite do futebol brasileiro, porque o Vitória já garantiu a sua parte. Acho que está muito preocupado não, viu, Marcelo? Acho que o rebaixamento, até por questão de rivalidade, claro, né? E essa questão de investimentos, que eu acho que tem pesado muito nessas últimas 2 temporadas. O Bahia, desde que acertou com o Grupo City, se tornou um clube sustentável e com condições de brigar no mercado, né? Por jogadores, por atletas que não brigaria se não tivesse esse investimento da SAF, enquanto o Vitória está tentando se reconstruir como clube e financeiramente ainda tentar se consolidar novamente, né, como um clube de Série A sem passar sufoco. Então, essa questão financeira pesa também e a gozação fica, né, um clube, entre aspas, rico, sendo rebaixado e outro sem tantas condições em relação ao seu rival, chegando campeão da Série B para a Série A novamente. Então, isso vai acontecer pelo menos até quarta-feira que vem. Elton, abraço para você, a gente, claro, sempre conectado contigo nessa reta final. A luta, o drama do Bahia nas últimas rodadas. Tchau, tchau, Elton, boa noite. Fala, torcida vascaína. No canal 1998 Vasco Notícias, a paixão pelo Vasco é o que nos move. Se você ainda não faz parte do nosso canal, chegou a hora. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Obrigado e saudações vascaínas.